tens uma mensagem para falar com aquele pessoal da igreja, com os nossos jovens, e eu queria que o Senhor falasse com eles, não o que está na minha cabeça, mas aquilo que o Senhor precisa falar. Quer que eu desça aqui, Cauã? É melhor? Mas aí tem que botar alguma coisa para mim botar o meu tablet aqui. 2 gurizão aqui, já pega, já bota aqui. Pode ser também. Isso, tá bom, pode ser também. Não, acho que é muito grande isso aí, Cauã. Tá, e aí eu busquei, pode ser aqui por mim, tá bom? Pode ser aqui, tá de boa. Eu não sou tão enjoado. Tá? E aí, o que acontece? O Michel já vai pegar lá. Isso. Isso. E aí, gente, eu fui orar e Deus tinha me dado uma palavra. Quem esteve no culto ontem? Levanta a mão, só para mim ver. Quem esteve no culto ontem? E Deus tinha me dado uma palavra ontem para oferta. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar com os teus filhos que estão lá na igreja e precisam ouvir algo da tua parte? O que o Senhor tem para falar com eles? E o Senhor me trouxe à memória a história de Salomão. Quem estava ontem aqui, lembra que eu abordei a história de Salomão. Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra, ele foi ungido a rei entre 12 e 15 anos de idade. Imagina você ser levado a um compromisso tão sério. Até que hora vai, Michel? 9h15? 9h30, uma horinha. Então vou acelerar aqui porque eu tenho problema com fala, né? Eu gosto de falar. E ele foi ungido a rei com 13 anos. E quando a gente ouve falar sobre Salomão, a primeira imagem que vem é daquele senhorzão, aquele velhão, rei, barbudo e tal. Não é isso, não. Pelo menos na minha cabeça era. Mas quando a gente começa a estudar com profundidade quem foi Salomão e entende que Salomão assumiu o reinado entre 18 e 21 anos, a gente começa a entender na nossa cabeça que não era bem assim do jeito que nós imaginamos na nossa cabeça. E eu queria colocar sobre você uma responsabilidade, porque tudo que eu montei aqui é baseado na minha experiência e naquilo que eu entendi da minha vivência. Então vão ter coisas que eu vou falar aqui que vai te ofender frontalmente. E eu não estou nem um pouquinho preocupado. Eu não vim para agradar, para falar coisas para você sair daqui, meu pai, que palavra. Não, eu vim aqui para ver se eu te dou um chacoalhão e você se acorda e diz, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa a respeito da minha vida. Então eu quero abordar com vocês a história de Salomão, partindo do pensamento de que imagine que você, com 13 anos, é escolhido para ser algo muito especial. Só que para você ser um atleta, para você ser o maior lutador do mundo, para você ser o maior CEO do mundo, para você ser grande e poder fazer alguma coisa que vai te elevar a um outro nível, ninguém vai chegar para você e vai dizer assim, Alex, entra aqui, seja bem-vindo, você é o próximo presidente do Brasil. Acontece isso? Não, não acontece. É uma escadaria que você vai subindo degrau a degrau para você poder assumir aquele posto. Ninguém vai chegar para você e vai dizer assim, estou te colocando agora como presidente da maior empresa do Brasil e você tem um jato parado no aeroporto para ir para os Estados Unidos a hora que você quiser. Ligar para o piloto e diz, prepara o meu jato que eu tenho uma reunião com o Donald Trump. Aí você vai chegar lá e nem inglês você fala, nem comer direito num prato você consegue comer, nem se comportar na frente de uma pessoa dessa você consegue se comportar. Como é que Deus vai te colocar nesse lugar se você não se preparou para isso? Vocês estão comigo no que eu estou falando? Vocês têm problema que eu fale direto sem fazer curva, não? Porque, assim, passar a mão na cabeça todo mundo passa, tá todo mundo aí, a escola, todo mundo, você nem precisa escrever direito e falar direito para você passar de ano. Parece que no Brasil agora é proibido reprovar. Então, assim, tá todo mundo querendo que você dê errado na vida, mas eu não. E se você entender que isso é para você, tudo bem. E se você entender que não, também está tudo bem. Isso vai depender de você, não de mim. Eu recebi uma pessoa na minha casa, tempos atrás,
E ela compartilhou comigo que ela já teve vários casamentos, vários problemas, mãe de 4 filhos, um dos filhos traficante, outro dos filhos dando problema, nenhum saiu de casa, todos passando dificuldade. E ela entendeu que a vida dela estava acabada, ela chegou a pensar em suicídio e tudo mais. Por quê? Porque ela veio de uma vida inteira construindo coisas erradas. Para quem trabalha com construção, sabe que quando a gente sai da fundação, se você fazer um concreto com buraco, se você fazer um concreto com a massa errada, se você fazer um concreto com a armadura errada, com a ferragem errada, a tua construção vai desabar. Ponto final. Então tudo que você construir da maneira errada não tem como dar certo. O que for feito errado não vai dar certo e o que for feito certo não vai dar errado. Ponto final. Acontece que o que é feito certo, ele custa mais caro, é mais difícil. O melhor picolé, do melhor sabor é mais caro, o carro que tem mais opcionais é mais caro, a roupa de marca é mais caro, tudo que vai com bons materiais é mais caro. E por que você, para fazer a sua vida e viver a sua vida, quer fazer com as coisas mais fáceis e mais fracas? Vocês entendem o que eu estou falando, não? A Camila é uma confeiteira de mão cheia. Se você chega lá para comer um doce, do bom e do melhor vai ser feito com o melhor material, com a melhor Nutella, com o melhor chocolate, com o melhor cacau, com o melhor trigo, com o melhor equipamento. Se a pessoa disser, Camila, economiza, ela vai comprar o chocolate que é sebo puro, gordura pura, a margarina da pior qualidade, a manteiga da pior qualidade. Você está entendendo, não? E o que acontece? Aquela mulher que estava na minha casa aceitou na vida dela os produtos de pior qualidade. Então ofereciam a ela, ela comia aquele produto e está tudo bem. Porque enquanto ela era nova, funcionou. Mas quando ela chegou aos 50 anos, a vontade dela era colocar uma corda no pescoço e se suicidar. Por quê? Porque ela foi construindo as coisas da maneira errada. E Deus me deu uma palavra e eu disse assim, fulana, você entende que você é filha de Deus? Ela, sim, eu entendo. Você entende que Jesus disse para nós entrarmos no reino dele, que a gente faz parte de um reinado? Você entende isso? Entendo. Você entende que dentro de um reinado existe um rei? Entendo. Você entende que quem é filho do rei, filha do rei, é um príncipe e uma princesa? Entendo. E você entende que você, depois que aceitou Jesus, se tornou uma princesa? Entendo. Princesa aceita qualquer tratamento? Não. Porque todas as noites ia um homem lá na casa dela dormir com ela para usar ela, para no outro dia dispensar ela para ir embora. Gente, eu falei que eu ia falar direto com vocês. Amém? Não? Tá bom? Porque se eu ficar aqui não vai dar certo, tá? Você entende que qualquer pessoa que se aproxima de você e queira fazer qualquer coisa com você, ela não está te tratando como uma princesa? Entendo. E aquilo falou tanto com ela, ela começou a chorar e no outro dia ela mandou um WhatsApp para minha esposa dizendo, eu entendi que eu sou uma princesa e eu não aceito mais. E a vida dela começou a mudar, ela começou a frequentar a igreja aqui, inclusive, tá? E ela entendeu, ela começou a orar e cantar, Deus, se tu tens alguma coisa comigo, me mostra que eu sou uma princesa, me mostra, e a vida dela começou a ser transformada. Final do ano passado, eu e a minha esposa fizemos uma viagem de lua de mel para a Europa e isso ficou muito dentro do meu coração de visitar aqueles palácios, aqueles castelos onde os reis moravam. E quando eu chegava lá naqueles castelos de 1500 anos, eu falava, uau, como é que era isso aqui funcionando? Na época do reinado, como é que era isso daqui? As carroças chegando e tal, na frente do rio Tejo, em Portugal, aquelas caravelas saindo e chegando lá com o Pedro Vaz de Caminhas, e a minha mente ficava impressionado com aquilo tudo e eu imaginei. E por um momento eu imaginei como é que era ser um príncipe e uma princesa ali dentro. E Deus mandou eu falar isso com vocês hoje. Amém, gente? Amém. Então, se eu falar alguma coisa que lhe ofenda, eu não estou nem aí. E se eu falar alguma coisa que lhe deixe feliz, glória a Deus. Mas eu não queria que quando você saísse daqui, você falasse, mas que guri metido, falou tudo que não tinha nada a ver, veio lá de longe. Não, fique para você, digira essa comida, entendeu? Porque às vezes vai ser meio salgada. Sabe quando você come um peixe, uma carne salgada demais, ele não quer descer, bebe com água, mas não fala nada antes de você entender o que Deus quer falar com você. Amém? Eu não concordo com o que o Elenay falou. Fica quietinho, vai para a oração para você entender e está tudo bem também, ok? Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, eu criei hoje isso aqui, ó, Manual da Coroa, modo herdeiro ativado. Eu falava para o GPT e ele fazia a imagem para mim. Se você entende que você é filho do rei, filha do rei, príncipe e princesa do Senhor,
existe um protocolo para que você assuma o reinado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então Salomão, ele teve um protocolo para assumir o reinado. Quando ele foi chamado aos 13 anos, ele começou a participar de educação para falar outros idiomas. Ele começou a participar de treino de guerra. Ele começou a participar de reuniões de coisas que os meninos da idade dele ainda não faziam. Mas para ele ser rei, ele teve que fazer diferente dos outros. Você já tem que entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Porque todo mundo vai estar fazendo coisas que talvez você queira fazer, mas não é tanto para você, você entende? Então eu criei um manual baseado nas obrigações atuais dos reis e das rainhas que existem hoje e dos príncipes e das princesas que estão próximos de assumir o trono. Se você não sabe, no mundo atualmente existe mais de 50 reinados, tá? Príncipes e princesas que estão esperando para assumir, inclusive a Inglaterra, que é a Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia, vários países que ainda têm reis e rainhas. Pode passar ali? Ah, tá comigo, né? Olha que chique eu tô, gente. Então eu vou basear tudo isso que a gente vai falar em 1 Reis, quando Salomão é ungido rei. E diz assim, ó: o rei Davi ordenou, chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. Quando eles se apresentarem, o rei disse: levem o meu filho Salomão ao monte na mula, que é minha, a carruagem do rei, o cavalo do rei. Você entende que se você for trabalhar comigo e eu dizer para você com toda a humildade do meu coração, amigo, pega a chave da minha Range Rover e vai lá comprar um negócio, você entende que você tem que dirigir bem para assumir um carro desse, não? Você entende isso, não? Agora eu não tenho um avião. Imagine que eu trabalho com alguém e diz assim: Lenay, meu avião está disponível por ti. Eu posso sentar naquele avião? Me dá a chave do avião. O avião nem se liga com chave. Como é que eu... Você entende que eu preciso me preparar para chegar no lugar que é onde eu quero estar? Que eu não vou poder chegar lá de qualquer jeito? Tu entende isso? Então diz amém, só para saber se você está aí. Amém. Levem para Giom, ali Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungirão como rei de Israel. E vocês tocarão a trombeta e gritarão: viva o rei Salomão. Então vocês vão subir com ele e fazê-lo sentar no meu trono. Ele reinará em meu lugar, porque nomeei ele governante sobre Israel e Judá. Salomão não era o filho mais velho de Davi. E pela lei, pela lógica, sempre quem assume o reinado é o filho mais velho. Nesse caso, ele já começou a ter problema com os irmãos dele, Michel. Lembra de Adonias? Lembra de Absalão? Que fizeram revolta com o povo para pegar o lugar de Salomão. Por quê? Porque eles estavam certos, porque não era a vez de Salomão, era a vez do filho mais velho. Só que acontece uma coisa que aconteceu com Salomão e que acontece com vocês. Vocês não estão aqui por acaso, vocês não vieram parar porque não tinha mais nada para fazer, e vocês não vieram para namorar. Por mais que na mente de vocês possa ser que sim, não, eu vim para ver a minha menininha que é bonitinha, eu vim para ver aquele menininho que é bonitinho. Possa parecer que sim, mas não. Deus te trouxe aqui por um outro motivo. E talvez a menina, o menino fosse a isca que você precisava morder. Você está entendendo o que eu estou falando? Nessa história aqui, ele já começa a ter inimigos dentro de casa. E essa aqui é uma imagem desenhada por Da Vinci de como ele imaginava ser o rei Salomão. Sabe que, biblicamente falando, ele nem chegou nessa idade. Ele morreu com quase 60 anos. Então, uma pessoa com 60 anos ainda é nova hoje. Você entende isso, não? Tá? Então a gente vai tirar essa imagem aqui e eu quero trazer para vocês a imagem de um Salomão ainda sendo escolhido para ser rei. Eu coloquei aqui a princesa Leonor de Astúrias, da Espanha. Eu estive lá no palácio dela, uma coisa maravilhosa. E se você abrir, o Cauã está ali, mas a gente poderia abrir o Instagram dela depois, eu deixei o link lá, para você entender. Tem como abrir, Cauã, bem rapidinho, uma página bem rapidinho? Da princesa Leonor de Astúrias. Ela foi escolhida para assumir o reinado. Quando o pai dela morrer ou decidir se aposentar, ele vai passar ela para assumir o reinado. E aí eu queria que você fizesse uma comparação da princesa Leonor com as meninas que a gente conhece, com as moças que a gente conhece, ok? Não na roupa, porque o dinheiro dela é ilimitado, mas no comportamento, na forma de andar, na forma de viver, ok? E eu trouxe do lado ali o príncipe Christian, da Dinamarca. Ele já é escolhido para que quando o pai dele morra, ele assuma
o reinado do pai dele. E eu estive em Mônaco, onde esse pessoal vai, e eu filmei e mandei no grupo da família. Gente, olha isso aqui, as pessoas que sentam aqui, olha esse pessoal que vive aqui, como que é o comportamento deles. Olha lá, esse é o Instagram da Leonor, vai baixando aí um pouquinho, Cauã, faz favor. A Leonor desce um pouquinho, é católica, é cristã. Olha só, ela é obrigada a prestar serviços do exército, aí tu vai ter que entrar. Não precisa, Cauã, até aí tá bom. Nós vimos aqui 3, 6, sobe mais um pouquinho, 12 fotos da Eleonor. 12, 13, 14, 15 fotos. Aí isso pode subir de novo. Olhando essas fotos, você já entende como é que é o comportamento dela. Tudo bem? A gente precisa continuar? Não, né? Agora abre o Instagram do Christian, tá? Que é o príncipe Christian. Vai lá naquele outro link, volta na apresentação. Não é o Christian daqui, mas pode ser. Vai lá. O príncipe Christian, ele é o príncipe herdeiro da Dinamarca. Esse moço, quando o pai dele falecer, ele é o próximo a sentar no trono. Vocês têm que entender o que eu estou falando aqui, gente. Ok? É Christian ou Cristiano? É só clicar no link. Christian. Não, é só clicar no link lá em cima, Cauã. Já vai abrir um link direto. Eu já coloquei lá. Ok? Esse é o Instagram do príncipe Christian. Aliás, o Instagram dele não é administrado por ele. Já vou chegar nessa parte aí que eu quero falar para vocês. Desce mais um pouquinho. Ó, prestando serviço na igreja, prestando serviço no exército, prestando serviço ao país, participando de todas as cerimônias, ok? Esse é o Instagram dele. Pode fechar, Cauã. Voltamos para a apresentação. Dá um clique e deixa comigo aqui, ok? Gente, vocês moças e vocês rapazes, o pai da Eleonor, Alex, e o pai do Christian é mais importante do que Jesus? Não. É mais importante do que Deus? Não. Então, espiritualmente falando, vocês ou eles são mais importantes no reino dos céus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você imagina que para Deus, assim como eu, não sei vocês, mas eu olho com respeito para eles, e espero que vocês também entendam qual é o legado deles. Como você acha que Deus olha para você? Deus olha para você e diz: eu criei o mundo. O reinado deles para mim é esterco. Tudo aquilo que eu vi, que eu fiquei maravilhado, que eu filmei, eu chegava a chorar de emoção de estar lá. Para Deus não é nada. Porque Ele criou os astros, as estrelas, o mar, o céu, o sol, a lua. Tudo isso, para quem estuda, é uma coisa impressionante. Agora nós tivemos Artemis, que deu a volta na lua, que coisa maravilhosa. Deus criou aquilo e colocou lá. E nós vivemos numa arca flutuando, do nada. O Senhor está segurando. E Ele está dizendo: eu criei tudo, você é o meu filho, e você não chega aos pés do comportamento que esse príncipe e que essa princesa tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Você acha que qualquer jovem tem acesso à princesa Eleonor? Não. Ah, gatinha, chega aí. Tu acha que qualquer bobão tem acesso a ela? Não. Você acha que esse moço, qualquer moça passa na vida dele assim, tem acesso? Ai, conversar com ele. Você acha que é fácil chegar numa pessoa dessa? Não. Você acha? Não, assim, na cabeça de vocês, é fácil. E por que para você é fácil? Por que você beija qualquer cara? Por que você beija qualquer moça? Por que por qualquer piranha que passa na frente você fica excitado? Por que por qualquer cara que passa, que tenha qualquer papinho, mais ou menos, e se finja de crente aqui na frente, você fica igual uma idiota nos pés dele? Gente, eu falei que eu ia pegar pesado. Tá tudo bem, Michel? Se tu achar que não, cara, tá tudo bem. Mas eu queria que você tomasse hoje uma injeção na veia, cirúrgica. Cirúrgica é botar você numa maca, abrir e dizer assim: cara, ou a gente faz, ou tu vai ficar com essa doença e cedo ou tarde ela vai te matar, e cedo ou tarde você vai estar lá na minha casa como aquela moça que eu contei para você. Por que você é tão fácil? Por que qualquer coisa te convence? Por que qualquer preguiça te deixa na cama? Por que qualquer ideologia idiota te leva para o lugar que você não deveria ter ido? O pai deles não se compara ao teu pai. A mãe deles não se compara à família que você tem no reino de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo o tamanho do valor que você tem? Ok? Eu criei aqui, 20 obrigações básicas para um príncipe ou uma princesa herdeira que realmente, porque se eu falar tudo isso e você dizer que babaca,
tudo que ele falou não me interessa. Tá tudo bem. Agora, se você dizer assim, ó, cara, eu entendi que eu sou filho de Deus e um dia eu quero assumir esse lugar. Você tem algumas obrigações para cumprir. Tudo que eu coloquei aqui, eu pesquisei no Google, no ChatGPT, e você pode pesquisar a hora que você quiser, porque tem mais. Eu só falei, eu coloquei assim, ó, quais são as obrigações que os príncipes têm para acessar o trono e se tornar rei ou rainha? E eles deram. E eu comparei com Salomão. Então a gente está pegando o que é atual, Michel, com o que estava na época do Salomão e o que você tem que fazer na sua vida e você não está fazendo. Está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá, 20 obrigações para quem quer se tornar. É se você quiser. Porque tem uma coisa na nossa vida, eu tenho um filho pequenininho ainda, o Joshua, e ele não gosta de comer, ele senta na cama e para ele comer tem que pegar a comida e amassar no garfo, tem que pegar, come, ou tu come ou tu vai apanhar, tu come essa comida, ou pegar um garfo, papai trata você, sabe, quando você tem que empurrar uma comida para alguém, você tem que fazer muita força para aquilo descer. E eu não quero falar com esse tipo de pessoa. Se você estiver aqui, está tudo bem. Mas eu quero falar, cara, eu quero entender isso aí que esse cara está falando. Cara. Eu não posso continuar a vida que eu estou. Eu quero ser diferente, a minha vida não pode ser desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Você tem que querer. Não tem como eu despertar alguma coisa em você que não está dentro de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Precisa estar dentro, precisa queimar, você precisa entender isso aqui. Tá bom? Olha só, a primeira regra. Todo príncipe e princesa da Inglaterra, da Dinamarca, da Suécia, de todos os países, da Espanha, tem que ter uma formação acadêmica sólida, em universidade de ponta. Você, e estou falando com você, porque a frase é minha, apesar de ter o ChatGPT que criou, ele escreveu o que eu falava. Você tem a obrigação de ter um diploma. Nem fique chateadinho comigo. Na minha época tinha que pagar para estudar, hoje tem de graça, curso técnico, curso de segurança do trabalho, que é que eu e o Alex somos formados. Tu também é, minha filha? Quer estudar? Curso de oratória, curso do Senai de instalador de ar-condicionado, de graça. Você tem que saber fazer alguma coisa. Eu sei o peso que é você chegar numa empresa, tem duas pessoas, uma tem diploma e outra não tem. A que não tem diploma, às vezes, é melhor do que a que tem diploma, mas a que tem diploma vai ser contratada primeiro. Você entende que existe uma validação? Qual é a desculpa que você dá para não estudar? História triste eu ouço todo dia, então não me conta mais uma, faz favor. Ah, porque meu pai não tem dinheiro. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sei o quê. Se eu falar com todos os estudantes, inclusive eu, também não tinha as condições. Andava com uma moto velha emprestada, inclusive do Michel, furava pneu, pegava chuva, voltava para casa chorando. Eu não estudo mais. Eu não vou. Meu pai dizia, tu vai? Eu disse, não vou. A escola está atrasada, eu não tenho mais paciência, eu não tenho dinheiro. Quando eu chego na escola, porque tinha que pagar, o diretor me chamava e quando ele chamava meu nome, todo mundo já sabia que era a parcela que estava atrasada. A vergonha, a humilhação era tanta. E hoje você nem precisa pagar para estudar. Então não vem com desculpa para mim, faz favor. Você tem a obrigação de ter um diploma, seja técnico, seja tecnólogo, seja de graduação, pós-graduação, você é obrigado a ter um diploma. Você entende isso, não? Eu não aceito mais os crentes não estudarem e darem as melhores vagas das empresas para as pessoas que não servem a Cristo. Você entendeu o que eu estou falando? Amém? Amém? Doeu? Vai doer mais. É a primeira de 20. Aleluia. Segunda. Fluência mínima em 3 idiomas. Eu estou falando de príncipe e princesa. Você entendeu que você é príncipe e princesa do Senhor, amém? Você entendeu que o seu pai é muito maior do que esse pai da terra aqui? Você entendeu que Deus quer te levar para a China, Índia, Japão, Noruega, todos esses países, e você não sequer sabe falar um ra em inglês para falar com alguém? Tem alguém que fala inglês fluente aqui? Mas beleza. Todo mundo já viu que ela é diferente dos demais. Acho que é a Tarsila. Você entendeu que você tem curso de inglês de graça no YouTube? Você tem a obrigação de, no mínimo, falar a língua dos anjos. Ali apareceu em inglês, mas era e-inglês. Falar o português bem falado. Nada de mano. Desculpa a palavra. Ei, viado. Ei, não sei o quê. Ô, ladrão. Sabe essa coisa do Satanás? Que só gente que tem uma mentalidade tamanho de uma ervilha usa esse tipo de palavrão? Já viram, não? Esses dias eu cheguei numa obra, o cara me chamou 3 vezes de ladrão. Isso daí, ladrão. Que ladrão o quê? E aí, pai? Que pai, rapaz?
Não, é de rir. Mas você entende que quando você for falar com alguém que é o dono, que tem o poder de contratar você, abençoar você, ele não vai falar esse palavrão aí? Você entende isso? Quando você sentar na mesa dele e ele tem um avião parado, ele não vai liberar ei ladrão, para entrar no avião dele para voar? Não. Vocês entendem isso não? Então, por favor, as moças, se alguém fala alguma dessas palavras, vaza desse miserável que quer ficar com você. E os rapazes também, a mesma coisa. Isso não tem futuro. Ponto final. Lelenai, não me dê desculpa, fique para você, eu não preciso ouvir mais desculpa de ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando não? Tá? Amém? Você vai criar vergonha na cara e pelo menos assistir um vídeo no YouTube sobre inglês, não? Não, tá tudo bem também. Conhecimento profundo das leis e do país. Gente, tem um vídeo que circula na internet de um menino em Tubarão. Eu devia ter colocado, mas eu estava sem tempo e foi finalzinho do dia agora. Que eles perguntam, qual é a capital do Brasil? Daí ele fala Curitiba. Acertou, miserável. Já viram esse vídeo que eu estou falando? Quanto que é 2 mais 2? Acho que é 62. Acertou. O cara não sabe nada. Como que uma pessoa dessa vai assumir alguma responsabilidade? Como que uma pessoa dessa vai ser alguém que vai poder despontar em alguma coisa que ele fazer? Vocês entendem? Você precisa entender, gente, tudo que eu estou falando, a escola vai falar o contrário. Ela vai dizer que está tudo bem você falar errado. A minha sogra é coordenadora do Estado na educação. E ela disse que chegou lá para elas uma regra que você não pode mais corrigir o português do aluno. Já ouviram falar isso que eu estou falando? Você tem que aceitar do jeito que ele veio. Por quê? Porque é cultural. Você já entendeu o que eu estou falando, não? Não é o aluno que tira nota baixa porque ele é ruim, é porque a nossa educação é difícil. Vamos facilitar. Sabe o que eles querem? Que você vive do Bolsa Família, que você nunca seja ninguém, que você seja sempre o encostado, que você tenha sempre um benefício do governo. Eles nunca querem que você prospere. Por isso que eles dão um gás, mas não 2 gás. Por isso que eles querem o programa lá da luz elétrica, para que você gaste sempre pouquinho, para que você tenha sempre... Lembra, para que o presidente Lula falou, para que pobre precisa ter 2 televisões? Está duvidando de mim? Dá um Google e pesquisa. Ele falou isso. Por quê? Porque eles querem te manter nessa forma. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Então, se você quiser também, está tudo bem. Daqui 20 anos a gente se encontra. Quem entendeu uma mensagem vai estar em outro lugar, talvez você nem consiga mais falar com ele. Está entendendo, não? Então você tem a obrigação, primeiro, de conhecer a Bíblia e, segundo, de minimamente conhecer a nossa Constituição. Você nem sabe quais são as leis que você tem que obedecer. Quais são os seus direitos, os seus deveres. A Declaração Nacional dos Direitos Humanos. Quais são os principais direitos da humanidade? Você sabe, não? Eu vou te ensinar e se você puder, anote aí. Primeiro, a pessoa tem direito à vida. É o primeiro direito universal. Anota aí, gente, pelo amor de Deus. Primeiro direito universal, a vida. Segundo direito universal, a liberdade. Porque se você ter vida e não liberdade, não adianta de nada. E terceiro direito universal, patrimônio. Viver livre e ter um pedaço de terra para você. Alguém te ensinou isso na escola? Quem já sabia disso aqui? Mas vocês são estudantes, cara. Por que eles não falam isso para vocês? Porque eles querem vocês pobres, emocionalmente e espiritualmente. Por isso que eles falam mal de igreja. Por isso que eles falam mal de tudo que te liberta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vamos para o próximo ponto. Olha lá. Outra obrigação para quem quer ser príncipe e princesa. Posicionamento ético público. Se olhar as tuas redes sociais, como é que é? Se olhar o teu comportamento, quando ninguém está vendo, só lá sozinho com a galera, como é que é? Tá vindo cigarrinho de maconha? É só para experimentar. Tá rolando um funk, senta, senta, sobe, sobe, pica, pica, taca-lhe o pau. Vamos ouvir, vamos fazer. Qual é o teu posicionamento público? Quando você vê uma princesa dessa, depois segue o Instagram dela ali, você vai ver o jeito que ela senta. Ela senta, cruza a perna. Você pega um príncipe, ele senta, tá lá, sempre com postura. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E você, às vezes, não sabe quem é o teu pai e a tua mãe, cara. Estou falando do reino dos céus.
O filho de um príncipe da terra, ele tem muito mais comportamento do que você, que é filho do dono de tudo. Você tem acesso a tudo. Geralmente, esse vídeo que falou 2 mais 2 62, ele não sabia o cálculo, mas eles perguntaram para ele qual era o jogador de futebol que estava, o treinador, enfim, ele sabia tudo. Na verdade, não é falta de inteligência, é mudar o foco, sabe? Pode ver que esse pergunta dos jogos não sabe qual a música do funk que está bombando e os caras tiveram 3 agora presos aí, envolvidos com o esquema. Sabe? Muda o foco, sabe? Isso é. E aí, inverteu os valores. Por quê? Porque quem era o melhor da sala antigamente era aplaudido. Hoje o aluno que é CDF, sabe matemática, responde bem, ele é ridicularizado. Quem que é o popular? Quem que as meninas gostam? O calça lá embaixo, o correntão, o fumador de maconha, o que anda com o escapamento aberto fazendo dandandan, o que anda com o óculos da Juliette arrebentando. É isso aí que é o cara. Você entendeu não o que eu estou falando, gente? Mas o cara que é trabalhador, que acorda cedo, que vai para a obra, sabe? Que está construindo a vida dele, não, isso aí é um pobretão, rapaz, isso aí não participa do que eu quero. Tá? Então qual é o teu posto? Você tem a obrigação de dar testemunho em público, demonstrando de quem você é filho. Você nunca vai ver um príncipe ou uma princesa andando no meio do povão como se fossem uns bobão, não. Eles não vão em balada, eles não participam de nada que vá denegrir a imagem dele. E você tem que aplicar isso para a tua vida. Aonde você tem entrado? Como é que tem ficado a imagem da tua família? Do teu pai? Eles precisam ter uma prática de vida espiritual visível. Isso é regra. Se ele quiser ser rei, ele tem que frequentar a Igreja Católica e ele tem que ter uma prática. Qual é o teu compromisso com a igreja? Qual é o teu compromisso muito mais com Deus? Olha lá. Você tem a obrigação de ter um relacionamento verdadeiro com o teu Deus. Não vir na igreja por causa de menina, ou vir na igreja por causa de menino, ou por qualquer outro motivo, a não ser você ter o teu contato com Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, primeiro as coisas do reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você alcança Deus, todas as demais são concluídas. Elas acontecem sozinhas. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, primeiro Deus, o emprego vai vir porque você alcançou Deus. A namorada vai vir porque você alcançou Deus. A viagem dos sonhos vai vir porque você alcançou Deus. A faculdade vai vir porque você alcançou Deus. Você entende que tudo está abaixo de Deus? Então, o teu principal compromisso é ter um relacionamento com Deus. Próximo ponto. Eles são obrigados a ter curso de teologia, filosofia e ética obrigatório, além de uma outra universidade. Tem, aqui em Itapema, curso de teologia. É quanto livro? Alguém sabe? R$50? R$100 por mês. Para você ter um diploma de teologia. Você sabia que para você ter algum cargo na igreja, você precisa passar por uma teologia? Você entende que para você não ser um bobão, quando alguém te acusar de alguma coisa, você ter uma resposta. Por que a gente anda assim? Por que a gente se veste assim? Por que a gente dizima? Por que a gente faz o que faz? Você precisa entender isso de forma bíblica, inteligente, e não dizer, porque meu pastor mandou, porque sempre foi assim. Aonde, e o meio que eu convivo, para quem sabe o que eu estou falando, as pessoas me botam contra a parede. Porque pastor é tudo ladrão. Porque não sei o que. Eu tenho que ter a resposta. E como é que eu tenho a resposta? Porque eu estudei. Não, pastor não é ladrão. Existem 5 pastores que aparecem na TV. Os outros milhões de pastores tiram do seu salário para ajudar a igreja. Aqueles 5 não conta com eles. É 0,0001% que é ladrão. O resto tudo vive da necessidade porque tem que ajudar as outras pessoas. Então não é que todo pastor é ladrão, é que os pastores que você conheceu são ladrão, não os que são de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E às vezes você não tem uma resposta. Falaram mal do Edir Macedo. Edir Macedo nem pastor é. O pastor da TV, pegaram ele com dinheiro lá traindo a mulher. Querido, ele não é pastor, ele tinha um título e um nome, mas pastor ele não era. Você precisa saber dar a resposta. E se um rei da terra precisa fazer teologia, um príncipe, por que você, que é filho do rei, não quer fazer e conhecer mais sobre o seu pai? Amém, gente? Então, se você quer ser um rei um dia, terá a obrigação de transparecer a sua fé em público, assim como Zadok, que ungiu Salomão em público. A unção não foi escondidinha lá. Eu sou crente, ninguém sabe.
Não, ela é pública. Você precisa ser reconhecido como alguém público. Pode falar. Fazer um curso de teologia é basicamente você aprender a história de como você se tornou uma princesa, no caso. Exatamente. Conhecer por que você está aqui. O porquê que Satanás foi expulso do céu. Por que tinha uma árvore e não podia comer. Porque às vezes as pessoas fazem pergunta, mas, cara, quando eu era adolescente, assim, para jovem, eu fui meio ateu, eu não conseguia acreditar nisso tudo. Então eu tive que me dedicar nos estudos porque ninguém tinha resposta. Eu perguntava as coisas, é porque é assim, porque Deus mandou, porque... Tá, mas por que o outro pode e eu não posso? Por que isso pode... Então eu sempre fui muito questionador. Você precisa ter essas respostas, senão você é levado por qualquer ensinamentozinho bobo que aparece na tua frente. Ok, gente? Outra coisa que um príncipe precisa ter, e uma princesa, ter conselheiros independentes fora da família real. Você tem a obrigação de passar a sua vida limpo com a liderança da igreja ou alguém de fé da sua confiança e se consultar sobre as questões que envolvem a sua vida, principalmente na área financeira e emocional. Por quê? Os nossos jovens estão todos encalacrados financeiramente. Os nossos jovens estão começando, terminando o relacionamento, entrando em casamentos e saindo de casamentos como se fossem uma ficada. Cara, vai doer. Fica quieto e depois pensa sobre o que eu falei. Por quê? Porque talvez você não tenha chance de sair ileso de um erro desse. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Você pode ter tido um filho. Ah, mas eu não tive. Mas você pode ter pego uma doença. Ah, mas eu não peguei. Ah, mas você... Não, você está se relacionando, cara. Você entende isso, não? Tá? O que é ter um conselheiro? É você chegar para alguém e confessar os teus pecados. Pecados só são perdoados se confessados. O pecado só sai pela boca. Um dia de madrugada eu estava orando e eu falo isso no Homem ao Máximo. E talvez esse meu jeito de falar direto tenha adquirido por trabalhar com homens. E também entender que tem que acabar a máscara, a firula, tem que ser falado sem curva direto. E eu peguei e me lembrei disso. E eu peguei meu celular e escrevi as coisas que eu tinha feito, todos os crimes, todas as coisas que eu tinha feito de errado. Escrevi ali, deu 11 ou 12 coisas. Eu disse, Senhor, das que eu me lembro é isso. Se ficou alguma para trás, o Senhor me perdoa. Isso foi 2021, por aí, numa madrugada. Confessei a Deus, depois confessei até para o meu pai, inclusive. Irmão, confessar para o pastor é difícil. Confessar para o pai, pastor? Meu Deus, fala para o teu pai as cagadas que você fez, para imaginar como é que vai ser isso. E eu fiz na frente do meu pai 2 vezes. Isso eu fiz em 2021. Em 2026, esse ano, quando a gente começou o meu máximo, eu elenquei meus pecados e tinha aumentado a minha lista. Por quê? Porque talvez vocês são santos, mas você está entendendo? Eu não sou um santo lutando contra o pecado, eu sou um pecador lutando para ser santo. Você entendeu o que eu estou falando? Não. Então você precisa escrever. Eu já menti, eu já roubei, eu já trafiquei. Escreve. E depois confessa isso para poder ser liberto. Salomão, esse que a gente está falando, ele disse assim, ó, aquele que esconde os seus erros não prosperará. Se você tiver algo escondido embaixo no tapete, você não consegue ter energia suficiente para sair desse lugar. Você entende o que eu estou falando ou não? Próximo ponto. Vou ter que acelerar aqui. Ser flexível ao ser corrigido publicamente. E, se necessário for, se retratar com a imprensa. Quando o príncipe William e o Harry, da Grã-Bretanha, foram pegos lá e tal, fazendo bagunça, eles tinham que vir perante a câmera e dizer, olha, a gente quer pedir desculpa porque não foi nosso comportamento e tal, tal, tal. E se você pesquisar no YouTube, vai ter vezes que a princesa e o príncipe estão sentados e vem alguém e corrige a forma como elas cruzam a perna. Pode dar um YouTube aí que você vai ver isso aí que eu estou falando. Tá? E como os meninos têm que ficar em pé. Ele fica brincando, chega alguém, toca nele, ele precisa estar em pé. Você tem que aceitar ser corrigido. Salomão diz assim, ó, corrija o tolo e ele zombará de você. Salomão, é isso que a gente está falando. Então, se você vai corrigir um tolo, ele vai dizer, esse é um idiota, cara. O que esse cara está falando para mim? E vai ter gente aqui que vai dizer isso para você, tá? Vai ter gente aqui que está me ouvindo que lá fora vai dizer, que cara tosco, que bobiçada que esse cara falou. Lembra nessa hora do versículo de Salomão e fica quietinho, não precisa nem debater. O tolo vai zombar de quem o corrigiu, mas o sábio vai atentar para a correção. Dia desses, alguém lá na empresa, eu estou postando muito vídeo na internet, inclusive batemos 15 mil agorinha, glória a Deus,
Era uma coisa que eu queria e estou realizando um sonho. É uma vaidade, mas está lá. E eu coloquei um vídeo e eu falei 300 gramas naquela da xícara aqui. E alguém corrigiu, não é 300, é 300. E aí eu peguei e coloquei ali embaixo. Obrigado por me corrigir, papapá, te agradeço. E alguém veio revoltado. As pessoas começaram a me defender na internet. Ah, que mal educado, não sei o quê. E eu botei embaixo, gente, ele só quer o meu bem. Realmente eu tenho que corrigir. Você está entendendo? Então toda vida que alguém apontar um erro teu, se você é um tolo, você vai ficar bravo. E todo mundo aqui é meio tolo, porque ninguém gosta de ser corrigido. É verdade ou não é? Não, tudo bem. Eu falaria outra palavra se fosse para o Cauã. Mas eu estou chamando vocês de tolo. Por quê? Porque vocês ficam brabinhos por qualquer coisa. Irmão, eu vejo o pastor aqui quando chama para sair da água, quando pede para mudar a roupa. Eu era um tolo até pouco tempo atrás com esse negócio de roupa. Eu era um tolo, eu odiava esse negócio. Até que eu entendi, cara, tem alguém botando uma arma para você fazer isso na tua cabeça? Não. Tem alguém te obrigando, vai te bater, vai te dar uma surra se você não fizer? Não. Então, se você aceitou, faça como uma pessoa que tem caráter, bem feita, dê conta do recado. Isso curou meu coração, eu entendi isso. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Então, enquanto você ficar se batendo, você não vai ir para frente, você está no lugar errado ou com o pensamento errado no lugar certo. Então, aceitar ser corrigido publicamente. O Adonias, o irmão de Salomão, perdeu o trono porque não aceitou a correção. O pai dele disse, Deus falou para mim que o rei vai ser Salomão. Fica na tua. Sabe o que ele fez? Uma revolta. Foi para a porta do templo e tentou armar uma emboscada para Davi. Criou um motim lá dentro. O que aconteceu? Acabou de vez, até a família dele foi prejudicada. Então, aceite ser corrigido. O sábio aceita. Tá bom, gente? Uma das minhas Bíblias tem uma versão assim, ó. Corrija o tolo e ele te odiará. Uau! Corrija o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Então, gente, a próximo item. Ter um mentor de vida que não dependa do teu dinheiro. Isso é uma regra para eles e eu apliquei para nós. Você tem a obrigação de ouvir verdades de quem não queira te agradar e nem te ofender, mas ver o teu bem. Imagine se você for pedir um conselho amoroso para alguém que quer te usar. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Será que eu devo continuar ou devo terminar? Não, termina que eu tenho amor aqui para te dar. O conselho dele não vai ser para o teu bem, vai ser para o benefício dele. Então o conselho nunca pode fazer bem para o conselheiro e nem para o aconselhado, mas para o objeto do conselho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque tipo assim, estou com vontade de comer determinada comida. Se alguém que depende do meu pagamento ou depende de mim vai querer me agradar e vai dar o conselho errado e vai me colocar em apuro. Ou ele quer ver a minha queda e vai me dar um conselho para que eu me dê mal, para que ele pegue o meu lugar. Então o conselho nunca pode ser bem para mim, nunca pode ser bom para o conselheiro, mas tem que ser bom para o objeto da pergunta que você levou para ele. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Parece que não. Sim ou não? Sim. Você tem que entender isso aqui, porque você vai perguntar uma coisa, o que tu acha de eu mudar de emprego? Muda, cara, muda porque está cheio de emprego. Aí você sai, no outro dia o cara vai lá e toma o teu emprego. Você acha que Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você tem a obrigação de ouvir verdade. Gente, a minha vida só mudou depois que eu parei de ser vítima e aceitei ser corrigido. Quando alguém vai trabalhar na empresa, eu sempre falo, se for para concordar com tudo que eu faço, eu não preciso de você aqui. Porque daí eu tenho alguém igual a mim, eu preciso de alguém que seja diferente, que me coloque contra a parede, que exige de mim coisas novas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Se você andar só com pessoas que te aplaudem, você não vai evoluir, sai fora. Você precisa andar com pessoa que te critica, que fala mal de você. Cara, que roupa horrível é que você está andando. Cara, como você está, sabe? Ai, cara, acha que eu estou feio. Não, cara, às vezes tu está querendo teu bem. Está entendendo? Todas as pessoas, quando você tiver com mau hálito, vão falar, ai, o fulano tem um mau hálito. Já chegou perto do fulano, que fedido, que sujo, que nojo. Ninguém tem a coragem de chegar para ele e dizer, cara, pô, pega um Raulzinho aqui, anda sempre com o Raulzinho no bolso, cara, tu tens algum probleminha de estômago aí. Ah, o cara, tu viu, fulano tem um cheiro de sovaco desgraçado. Mas para você, eles não vão falar, cara. Porque não é sobre o sovaco ou sobre o mau hálito, é sobre as companhias que você está andando. Você entende isso ou não? Ninguém vai chegar para dizer, cara, você está com mau hálito danado, vai tomar uma aguinha, vai. Mas quando você virar as costas, eles vão falar isso de você.
E aí você vai entender quem é que está por você ou não está por você. Você tem que saber demitir bajuladores e manter quem o confronta. Não sou eu que estou falando, é a regra dos príncipes. Você tem a obrigação de excluir amigos e amigas da sua vida que apoiam os seus erros e não te trazem crescimento nenhum, sem confronto. Uma vez eu tinha negociado meio que um carro com meu pai, um Cadete, e eu andava com os meninos no superação que faziam o peguinha. E eu entrei num pega daquele e meti o pé. Nos primeiros passeios, já uma mangueira lá já estourou, não sei, já veio na minha cabeça, esses caras não são bons, porque cada vez que eu fizer uma corrida estourar uma mangueira dessa aí, estou ferrado. Já tive o poder de demitir, não são caras bons para mim andar. Você entendeu ou não? Depois eu fui me enfiar no motocross. Gostava de fazer trilha, embarcava numa moto. Até quando eu caí um tombo, toda a trilha que eu fazia, eu gastava um dinheiro com a moto. Então isso aqui vai me deixar pobre, tem que vazar. Você tem que saber demitir bajuladores, pessoas que querem que você faça o que elas querem que você faça porque está tudo bem. Aquilo às vezes não serve para você. Está todo mundo saindo da igreja depois do culto. Cara, não é para você. Ah, que cara chato. Tô nem aí. Você tem que se curar da opinião dos outros. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Construir uma equipe de confiança. Isso é para eles, tá? Construir uma equipe de confiança testada ao longo dos anos antes do trono. Não serão aceitos novos amigos após o reinado. Eles só podem fazer novos amigos até assumir o trono. Depois que eles se tornam reis, eles não podem mais. Você imagina quantas pessoas querem ser amigo do rei? Vocês entendem o que eu estou falando? E quantas vão só parecer que são amigas e estão ali só para usufruir de algum benefício? Mas as pessoas que estiveram com você lá no começo, que sofreram, você está entendendo o que eu estou falando? Então você tem a obrigação de ter pessoas que te acompanhem ao longo da vida e que provem lealdade a você, na bênção ou na dificuldade, e nunca te coloquem em dificuldades. Se você tiver com pessoas que te colocam em problema, que te convidam para assalto, que te convidam para coisa ruim, te convidam para fumar maconha, te convidam para o funk, te convidam para não sei o quê, cai fora. São pessoas que vão te levar para a pobreza, para a miséria, para a desgraça. Porque ser filho do rei, o que é? É não sentir falta de nada. Você entende o que eu estou falando, não? Ser filho do rei é saber que você é filho de Deus. Eu sei, vocês estão com soninho, é coisa chata, trabalharam o dia inteiro hoje e tal. Mas isso aqui é para vocês levar para a vida de vocês. Estão entendendo o que eu estou falando? E para mim é também. Até porque eu teve coisas que eu esqueci. Uau! Olha a próxima. Eles são obrigados a servir no exército. Você tem a obrigação. Por que eles colocam eles no exército? Para manusear uma arma, para ter disposição física, para poder subir em montanhas, para poder subir em andaimes, subir naquelas cordas, naqueles pneus, passar por meio de rio. Tem homem que se mandar o cara fazer alguma coisa, ai, que água gelada no rio, não vou entrar. Queimou a lâmpada do banheiro. Amor, liga para o teu pai trocar a lâmpada. Cara, você precisa entrar no exército para dar conta de fazer o minimamente o que você precisa fazer para sobreviver. Se faltar 3 dias de luz elétrica, como é que você vai fazer? Não sabe acender uma vela? Não sabe fazer um lampião? Não sabe fazer nada? Eles são obrigados. E você aí panguando, dando mole para as coisas. Olha lá, ó. Você tem a obrigação de saber fisicamente as coisas primárias para a existência humana. Higiene, tem gente que não sabe limpar a bunda direito. Tem gente que toma banho e deixa a roupa caída atrás da porta. Tem gente que deixa a toalha embolada em cima da cama. E quer casar, e quer beijar, e quer transar. Ainda não entendeu que é um tolo. Ainda não entendeu que não consegue fazer nada. E eu tenho certeza que se sair perguntando para a mãe de vocês, vão ter histórias horrorosas sobre vocês. Não, estou falando. Eu tenho 40 e ainda esqueço a toalha lá. Imagina vocês. Olha lá. Então, higiene, saber tomar um banho, andar penteado, fazer uma barba. Ô, miserável. Parece um mendigo andando na rua. Tá? Uma mendiga. Alimentação. Não sabe fazer uma comida, não sabe fazer nada. Não, gente. A gente precisa ser verdadeiro aqui. Tá? Cuidados básicos da casa. Levanta, sai de casa, o quarto parece que teve um terremoto. Você precisa saber fazer isso. Pode falar. Ô, gente, vai atrasar. Vocês vão Querer fazer o quê? Terminar ou deixar para a próxima? Um dos maiores motivos de câncer masculino
do órgão masculino, o motivo maior deles é a falta de gênero. Não, Usar mais gênero assim. não puxar o pinto e lavar direito. E aí você vai namorar com um idiota desse, e possivelmente ele vai pedir para te colocar a boca lá, e nem limpar aquela desgraça nos últimos 60 dias o cara limpou. Posso falar a verdade, Michel? Ou a gente vai ter que fazer uma desculpinha? Não. Não, ninguém sabe do que eu estou falando. É tudo inocente, aqui é tudo anjo. Ai, que vergonha que eu estou. Cuidados básicos da casa, pontualidade nos horários, comprometimento com a palavra, força do trabalho. Camarada que tem preguiça de acordar. Ainda depende de pai, depende de mãe. Um príncipe não pode, gente. Isso aqui é para quem quer ser. Se você me criticar, você vai dizer assim, então eu não quero isso aí para mim. E tá tudo bem, vive a tua vida. Bota a boca num cara sujo, faz o que você quiser. Se você não quiser, é se você quiser. E os meninos também. E os meninos também, que é pior pro lado de lá. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Fala, Imani. A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, antes de casar com um feio, trabalhador do que um bonito preguiçoso. Bem falado. Serviço militar. O serviço militar é para despertar a macheza, o caráter, a hombridade. Para esse cara não ser um bobão. Para essa menina saber o que está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Porque no Brasil, olha como o Brasil, nós estamos atrasados. No Brasil o serviço militar não é obrigatório. Em Israel é. Quase todos os países, homens e mulheres são obrigados a ir para o exército. Para saber fazer as coisas, gente. Próximo. Morar fora do palácio, está escrito errado ali, por algum período. Para quando chegar a sua vez de assumir as responsabilidades, você precisará estar preparado. Salomão foi ungido em Gion, fora do conforto do lar. Você precisa ser exposto às dificuldades. Eu conheço uma moça que, enquanto estava em casa, falava mal da mãe. A comida é ruim. A mãe não sei o que, xingava a mãe, era uma desgraça o relacionamento. Foi morar fora do país, arrumou um filho, quase teve que se prostituir para não passar fome, viveu 4 anos uma vida infernal. Agora ela vem e agradece, mãe, obrigado. Obrigado por me receber de volta em casa. Ela entendeu qual era o tamanho da responsabilidade. Porque você está em casa, você fala, mas eu estou enjoado de ver gente falar mal de pai e de mãe. Eles dão tudo por você. Você tem uma roupa melhor do que eles têm. Ele sai de casa para ir para a obra, machucado, com as mãos grossas, coitado, com roupa ruim, para que você ande bem arrumado. E você fala mal do coitado, cara. O coitado deixa de comer a comida. Esses dias eu ouvi uma história de uma moça que contou que toda quinta-feira, o pai dela, eles tinham que dormir mais cedo, porque ele trabalhava de cobrador de ônibus e ele chegava sempre depois da meia-noite. Mas a mãe disse, olha, na sexta não tem trabalho na escola, vocês podem esperar o pai de vocês. E quando ele chegava, ele trazia uma janta e eles esperavam ansiosos por aquela janta, por aquele horário, e o pai chegava, abria a janta e todos comiam. Até que esse pai se aposentou, as filhas cresceram e elas descobriram que na quinta-feira ele deixava de almoçar para trazer a marmita dele para dividir com as filhas, para ter um momento de jantar especial. E cara, às vezes você fala mal do seu pai, da sua mãe, só porque é feinho, só porque não sei o quê, só porque não tem o carro que o outro tem. O cara está fazendo o que pode para botar comida em casa, para manter a luz sem cortar, para manter a água sem cortar, para você estar lá falando mal da tua mãe, cara. Nem recolher a sacola do lixo do banheiro vocês recolhem. Ah, Helena, eu recolho. Não, beleza, você recolhe, parabéns para você. Mas quem não recolhe, tem que doer, tem que ter cara. Pô, eu sou esse cara aí. E você pode falar mal de mim depois, tá liberado, tá tudo bem. Não tem problema não. Tá? Por quê? Porque se eu estiver lá nos Estados Unidos, na minha casa, e você chegar lá e você for entrar na minha casa, no final dos dias que você ficar, você vai ter que recolher o lixo lá do quarto que ficou, porque eu não pago empregado para limpar a casa. Então, se você um dia quiser ir lá, você vai ter que saber fazer essas coisas. E se você quiser me visitar, você vai ter que saber fazer essas coisas. Porque eu não quero gente malandra andando comigo. Gente que não sabe minimamente se cuidar andando comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu não sou ninguém. Eu sou nada. Você é filho do rei, você é o príncipe. E você está aceitando esse tipo de tratamento para você. Você está se autodesrespeitando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Vocês não deviam ter saído de casa hoje, né? Transparência financeira e autossobrevivência. A palavra ali é independência. Pulei um. Qual era o outro lá? Assumir 100. Ali está 100 de 100, mas é 100 de número 100. Eles têm que ter 100 compromissos públicos antes de reinar.
na agenda deles concluídos. O que é? Pintar uma escola, trabalhar, cumprir a agenda, ter horário. Por quê? Porque eles precisam comprovar para quem vai ungir eles ao reinado, que é o Senado, que eles são pessoas de compromisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Então, olha lá. Você tem a obrigação de ter uma agenda organizada, sem distração, saber boa comunicação e cumprir com a sua palavra. Cara, pessoas que chegam atrasadas na obra, esquecem do compromisso no trabalho, chegam na igreja, não tem compromisso com nada, como é que você vai assumir um reinado? Como é que você vai ser chamado de príncipe e princesa? Ah, Helena, eu não quero ser príncipe e princesa. Aí tá tudo bem, aí você pode viver a vida que você quiser. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Não, eu não quero isso para mim. Eu não quero ter carro bom, eu não quero ter casa própria. Eu quero viver mendigando, pagando aluguel, sendo miserável, dormindo na coberta cheia de bolota. Tá tudo bem. Eu não preciso de vaso sanitário, não preciso de um banheiro bom, não preciso de chuveiro quente. Para mim, a minha vida pode ser do jeito que for. Continua. Tá tudo bem. Você não precisa ficar aqui muito. Mas se você quer uma vida de príncipe e um dia assumir o reinado, você vai precisar passar por esse caminho aqui. Tá entendendo, gente? Próximo. Transparência financeira e independência. Gente, eu sei que não é fácil. Eu vivi terrivelmente financeiramente até pouco tempo. Apanhei a vida inteira, mas meu Deus do céu. Mas você não pode desistir de querer isso daí. Se não, tem uma frase que diz assim, ó, casar com pobre é pedir esmola para dois. Eu trocaria, casar com preguiçoso. Tem casais que casaram que é a mulher que tem que botar comida em casa, porque o cara não trabalha. Eu tive um caso, recentemente, numa obra, nós chegamos lá na reunião e o cara assim, cara, estou vendendo a minha moto, faço 6 mil. Não queres comprar, Helena? Eu disse, não, cara, eu já tenho moto, não preciso de moto. Não, compra. Fui para um e estava oferecendo para todo mundo. Já postei isso aí, talvez você já tenha ouvido. Chegou no final, mas por que tu quer vender tanto a tua moto? Cara, eu peguei 6 mil de empréstimo no Nubank, botei tudo no joguinho achando que eu ia ganhar, não ganhei, e esse dinheiro era para pagar o aluguel, eu não paguei. E quando nós descemos da reunião, estava a mulher, um bebê de 3 meses e uma criança de 4 anos esperando o dinheiro da moto para levar para o dono da casa, para ela repagar o aluguel, porque se ela chegasse sem o dinheiro, o dono ia despejar ela. É esse o tipo de vida que você quer ter? Com macho, bonitão, eita! Que é viciada num joguinho, que pega dinheiro. Essa é uma das muitas histórias que eu ouço de empréstimo no banco por causa de joguinho, por causa de vício. É esse o tipo de casamento que você quer? Se você quer esse, esquece tudo que eu falei. Agora, se você quer viver outra vida, aí você presta atenção no que eu estou falando aqui, porque vai doer, mas é um remédio. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Quando eu fui fazer a bariátrica, pesava 150 quilos, sem bordão e tal. Quem me conheceu? Eles enfiaram vários tubos aqui dentro e tal da minha barriga para arrancar um pedaço do meu estômago para que eu pudesse emagrecer. Eu passei 15 dias tomando só aguinha e tal, com todo o cuidado. Por quê? Porque eu fiz errado uma vida inteira e a conta chegou. Agora eu quero transferir isso para a tua vida. Você vai construir a tua vida errada a vida inteira. Uma hora a fatura vai chegar. E quando você estiver com esse maridão na mesma situação de pagar o aluguel ou ser despejado, você vai lembrar dessa palestra aqui. Você vai dizer, cara, aquele cara falou, e eu achei ele um idiota. Mas você tem a oportunidade de mudar hoje. Amém, gente? 0 escândalos, dívidas, não é dúvidas, traição, vícios e drogas. Se você se envolver em escândalos, se você se envolver em dívidas, traição, vícios e drogas, você não estará mais apto a ser o rei daquele país. Essa é uma obrigação do príncipe. Não fui eu que inventei, gente, é a regra que esses príncipes e princesas que eu mostrei lá no Instagram no começo têm que cumprir. Porque se eles tiverem algum desses problemas, o Senado não aprova eles para ser o próximo rei. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Tá bom? Olha ali, ó, Salomão foi testado pelo profeta antes de ser ungido rei. Ele teve que ir para várias cidades, ele teve que passar em público, ele teve que fazer provas para poder ser rei. Como que Deus vai entregar riquezas na mão de vocês? E não são só financeiras, riquezas familiares, psicológicas. Como que Deus vai te abençoar se você não se coloca no lugar de príncipe e de princesa? Tá bom, gente? Outra coisa,
casamento aprovado pelos pais, aqui vai pegar, né? Casamento aprovado pelos pais, pelo Papa, porque eles são católicos, Papa da Igreja, alinhado com a Igreja e com os valores da família. Gente, aqui é uma coisa que quando eu falo todo mundo discorda, mas eu sou obrigado a falar. Porque se você quer ser príncipe e princesa, você vai precisar disso. Mas eu não concordo. Tá tudo bem, não precisa concordar. Viva a vida que você quiser. É a papinha. Eu estou tentando te dar essa papinha. E você pode dizer, nem quero essa papinha. Não coma. Fique sem. Tá tudo bem. A gente se fala em 20 anos. Estamos combinados? Então, se eu falar e te ofender, deleta. Beleza? Estamos combinados, gente? Se eu falar e te ofender, deleta. Cara, beleza, não quero isso. Mas se eu falar e doer e você quiser seguir isso, meus parabéns. Você tem futuro pela frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Para eles, eu não estou falando para vocês que tem um rei muito mais importante como pai de vocês. Eu estou falando para eles. O casamento deles tem que ser aprovado pelos pais, pelo Papa da Igreja, pelo pastor, pelo religioso, alinhado com a Igreja e com os valores da família. E olha o que eu escrevi ali embaixo. Você tem... Aí, Helena, eu duvido que isso aí é verdade. Você tem ChatGPT, Google, Gemini, o que você quiser. Dá um Google aí e vai pesquisar. Você tem o direito de fazer o que quiser. A lei lhe garante isso. Você pode fazer o que você quiser. Você tem a obrigação, se quiser se tornar um rei, aí é para quem quer, de cumprir o compromisso. O príncipe Harry, irmão do príncipe William, esposo da Kate Middleton, vocês sabem de quem que eu estou falando? Não. São os próximos reis da Inglaterra. Vocês sabem do que eu estou falando? Não. O Império Inglês é deles no futuro. O irmão deles, o príncipe Harry, perdeu o status de príncipe, perdeu toda a herança do reinado inglês, porque casou com uma mulher separada. Elenai, tu vai tocar nesse assunto? Eu vou. Você quer ser rei ou não quer ser? É dolorido, né, gente? Meu coração está palpitando, porque está doendo em mim. Mas então o que eu faço se eu já sou assim? Aí vai ter outra palestra para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Para você que já passou por essa situação, eu acho que a gente tem aqui, né? Se você já passou por essa situação, existe uma outra palestra para isso. Assim como a relação sexual. Eu tenho uma palestra só sobre relação sexual. Por que do ímen? Por que as moças têm o ímen e por que da virgindade? É bíblico isso e não é aquela palestrinha assim, é porque é pecado. Não, é porque tem uma lógica. O ímen é redondo, quando ele entra é uma aliança, um sinal de aliança, por isso que tem sangue, tem toda uma lógica para isso acontecer. E por isso que os judeus faziam a circuncisão que tirava um pedaço da pele do pênis em forma de aliança, de anel. Então tem uma lógica para isso. Você sabia que existe entre os judeus 0% de incidência de HIV? Sabia disso ou não? Vocês sabiam que entre os judeus existe 0% de incidência de câncer peniano? Por quê? Porque eles seguem uma regra da Bíblia chamada circuncisão. Quando o bebê tem 8 dias, eles cortam aquela pelezinha do pênis. E aquilo faz com que eles não tenham câncer e não peguem AIDS. Dá um Google aí se você não acredita no que eu estou falando. Porque tudo que a Bíblia dizer para você, por mais idiota que pareça, faz sentido. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Por que a Bíblia proíbe ter relação sexual antes do casamento? Que tolice! E eu já achei que era uma tolice. Até entender a lógica disso. Você sabia que para uma menina que teve relação sexual, o DNA do masculino que entrou dentro dela demora 15 anos para ser expelido? Dá um Google e pesquisa isso que eu estou falando. Você sabia que um bebê nasceu e nele tinham mais de 60 DNAs masculinos? Porque ela se relacionou com mais de 60 homens? Não tem nada a ver. Tolice, estamos no século 21 e esse cara está falando uma tolice dessa. Não sou eu que estou falando, é a ciência. Dê um Google. Helena, você fez certo a vida inteira? E custou caro, cara. Quem me conhece sabe, custou caro. Humilhação.
pobreza financeira, desgraça, tragédia. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Custou muito caro, a ponto de eu quase entregar os pontos. A ponto da morte quase ser melhor para mim do que viver. Porque eu fiz tudo errado. Mas está aqui na frente de vocês um cara dizendo para vocês qual é o caminho certo. E aí vocês têm duas decisões, fazer ou não fazer, cara. Fácil, assim do jeito que eu estou falando, fazer ou não fazer. Eu não quero, Anne. Não faça, está tudo bem, viva a tua vida. Continue do jeito que está, vai em frente. O que esse cara está falando é uma idiotice. Está tudo bem. É só você conseguir, é só você seguir a tua vida. Helena, faz sentido para mim, preciso fazer a curva, voltar atrás, rever as minhas decisões, faça. Enquanto tem tempo. Porque talvez as tuas escolhas vão te trazer consequências que não terão mais a oportunidade de refazê-las. Eu chego na obra, o Cauã vai comigo, e eu pergunto, quem tinha vontade de voltar aos 15 anos e voltar a estudar? Quase que 100% levanta a mão. Quantos aqui o pai mandava estudar? Quase que 100% levanta a mão. E por que vocês não estudaram? Queria bagunça, merenda, Mas hoje, se pudessem voltar aos 15 para a escola, eles voltavam. Então vocês estão falando com alguém que está prevendo o futuro de vocês. Helena, tu é um adivinho? Não. Está escrito. Não sou eu que estou falando. É Salomão. Olha lá o que ele diz. Casamento, aprovado. Eu acho que essa aqui é a parte que pega mais para vocês. Helena, o que tu está falando é uma mentira, seu mentiroso. Olha lá a notícia. O Harry, que é o príncipe, hesitou até o fim antes de deixar a realeza. Revela nova biografia. Por quê? Porque quando ele decide seguir uma vida que não condiz com as regras que lhe foram impostas, ele renuncia à realeza, o reinado, o dinheiro, a vida que ele tinha. Sabe onde é que eles moram agora? Na Califórnia, nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, mas ainda morar na Califórnia é bom. Depois dê um Google na vida deles, como é que está sendo o salário deles, como é que está sendo a vida deles. Eles perderam todas as regalias, mas ele teve uma escolha. Ele poderia seguir com a escolha ou não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Helena, mas é uma escolha, gente. Você não é obrigada a escolher, mas depois que escolher, você vai ter que arcar com a consequência. É dolorido o que eu estou falando, não é, gente? É dolorido ou não é? Para quem já fez algumas das coisas que eu estou falando, se você pudesse voltar atrás e não fazer, você não voltaria? E vocês estão com o quê? 15, 18, 20, 22 anos, 25 anos? Já tem coisa que se vocês pudessem voltar atrás, vocês mudariam. E talvez no futuro vocês não tenham mais essa opção. Então vocês ainda têm hoje, cara. Você ainda tem hoje. Vocês estão no meio de um oceano se afogando, está passando um barco jogando boia salva-vida. Você pega se quiser. E se você pode dizer assim, eu quero continuar aqui, está tudo bem. Cara, está tudo bem. A escolha é sua. É você que vai decidir isso aí. Acabou? Não, vai piorar mais um pouquinho. Eles são... Opa! Sobre as notícias ali, está sendo bastante falado hoje daquela princesa da família imperial japonesa que ela apareceu andando de ônibus em Nova York. Ela deixou a realeza. Daí, Tem uma frase que a gente usa que diz assim, se não tem, do filósofo Mano Brown. Sabe o filósofo Mano Brown? Se não tem coragem de cumprir a pena, não comete o crime. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Se você não vai suportar o custo daquela decisão, não faça. Tem uma outra que diz assim, você é livre para experimentar, mas você pode se tornar escravo da sua experiência. É a droga, é o sexo, é a pornografia, é todas essas coisas aí. Helena, como é que foi a tua vida? Um dia eu venho para contar só meu testemunho, agora é outra história. Helena, eu queria saber como é que a gente faz com quem já teve relacionamento, já foi juntado, casado. Vai ter outra palestra, se quiser eu venho também, mas hoje é outra história. Hoje eu estou dando um comprimido para você pegar na mão e dizer assim, cara, essa pílula é a pílula da prevenção. Já viram a pílula do dia seguinte, não? O que é a pílula do dia seguinte? É você tomar, todo mundo sabe o que é, vocês estão olhando com a cara de bobo para mim, assim como se, esse cara está falando uma coisa que não existe. Quem sabe o que é a pílula do dia seguinte, levanta a mão. Então aí tá, agora estamos falando o mesmo idioma.
A pílula do dia seguinte você toma para não engravidar, porque você vai cometer uma atividade sexual, um erro. Certo? Certo? Todo mundo está entendendo? Não que a atividade sexual seja um erro. Mas para quem é casado, eles não tomam quase isso. É outra história, né? Mas enfim, nem todo ato sexual também é um erro. Estou só querendo criar um paralelo aqui. Então você toma uma pílula para prevenir de um erro que você vai cometer, para não ter a consequência. Mas a pílula pode não funcionar. Se você estiver com diarreia, ou outro comprimido, uma série de outras coisas, e pode não dar certo. Eu estou com uma pílula aqui, ó, falando para vocês. Se você quiser tomar essa pílula, para não pagar a consequência, ela está disponível. Helena, eu não quero. Tá tudo bem, engravide e viva a vida que você quiser. Tá bom? Mídias sociais, protocolo rígido para se ter a mídia ou não ter. Aí ali, ó, você tem a obrigação de proteger a sua imagem, a sua família e o seu futuro. Nas redes sociais, ou segue um protocolo rígido de conduta, ou simplesmente não participa. Eu conheço uma pessoa que vazou um vídeo dela. Ela fez um vídeo, mandou para o namorado, não é da igreja, é daqui de Itapema. Ela teve que ir morar nos Estados Unidos, porque passou pela mão de todo mundo o vídeo dela. Ah, mas ninguém vai ver, é visualização única. É só você abrir e pegar outro celular e filmar a tela do outro celular. Parou de ser única e vai ser eterna. E se você digitar o nome dela, até hoje, tá? Já faz mais de 10 anos essa história. Advogada, formada, rica, morava de frente para o mar. A vergonha e a humilhação foi tanta porque ela tinha um filhinho, ela era separada, e o filho, na escola, passou o vídeo dela. Mandaram o vídeo para ele. E ela foi para os Estados Unidos. E agora? Tem como tirar uma coisa que cai na internet? Não. Não tem mais. Ah, mas cara, eu amo tanto ele me pediu um videozinho aqui me masturbando. Ah, vou mandar, ele é o amor da minha vida. Olha aqui, ó. Vazou. Nunca mais. Nunca mais. Você pode ter mudado, teu caráter pode ter melhorado, pode ter mudado tudo. O vídeo nunca mais sai. E se você fez, possivelmente esse vídeo ainda existe. Sabe qual é a incidência de meninas que mandaram vídeo para namorado ou aceitaram fazer ato sexual gravado e depois o namorado diz que apagou e não houve e o arquivo não foi apagado? 99%. De cada 100 meninas que acham que o vídeo tinha sido apagado, eu estou falando de pessoas que foram lá na delegacia. Não, porque ele prometeu que tinha apagado. Tá lá. Helena, mas cara, tá lá. Tá no e-mail, tá no disco rígido, ele disse para você que apagou, ele te mostrou no celular que apagou, mas estava nos apagados, depois ele foi lá e salvou, ele mandou e apagou a mensagem de enviado, tá lá. E você acha que ela apagou, que ele apagou, e não apagou. Tá lá. 10 anos depois, tá lá. 20 anos depois, tá lá. E quando você menos esperar isso, ó, vem à tona. Por quê? É eu que estou falando? Não. Os delegados das delegacias de mulheres que fazem essas queixas dizem que de todas as mulheres, das 100 mulheres, a cada 100 mulheres que chega lá alegando que teve um vídeo íntimo vazado, ele disse, mas você permitiu? Não, ele disse para mim que tinha apagado. De cada 100, 99 tem a mesma história. O namorado tinha dito que tinha apagado e não apagou. E quando terminou o relacionamento, o vídeo vazou. Ou quando ela começou o relacionamento com outra pessoa, o vídeo vazou. Ou quando ele começou já com outro casamento, a vida já tinha esquecido, isso já tinha passado, já tinha engravidado do marido ou da mulher. O vídeo vem à tona. E daí? Gente, até aqui tudo bem, não? Eu queria finalizar. Tem mais ou menos 80 regras, eu só separei 20, tá bom, gente? E eu estou encerrando agora. Eu queria que fosse um clima gostoso, uma palavra pastoral. Uau, vai dar tudo certo, você vai vencer, mas eu precisava dessa injeção. Helenai, foi o pastor que pediu? Não, porque eu nem lembrava que eu iria estar aqui hoje. Foi o líder que falou? Não, porque eu nem lembrava que o Michel tinha falado comigo na semana passada. Hoje à tarde eu disse, Deus, o que é que o Senhor tem para aqueles jovens?
E Deus me trouxe a história de Salomão e me pediu para lembrá-los que vocês são príncipes e princesas do Senhor. Eu finalizo, a minha esposa me ajudou a montar os slides com as nossas fotos de uma viagem pela Europa nos maiores castelos de reis e rainhas que eu já estive. Eu estive no Palácio da Princesa Eleonor. Eu estive em Mônaco, no Palácio de Mônaco. Eu vi como é que os príncipes são tratados. Eu vi isso com o meu olho. Eu vi os lugares que eles andam. Eu vi as roupas que eles usam. Eu mandei vídeo para minha família. Olha esse pessoal que está aqui. E eu queria que vocês entendessem e despertassem em você esse senso que você é filho de Deus. Amém, gente? Queria que vocês ficassem de pé. Eu quero orar por vocês. E que o Senhor desperte em vocês não um senso de ódio por mim ou pelo que eu falei. Não fiquem com ódio do mensageiro, fiquem com ódio da mensagem. Eu não tenho culpa do que eu falei. Eu só separei uma coisa que já existe. E você tem uma decisão a tomar hoje. E eu queria que o Senhor iluminasse o seu coração e confirmasse a decisão no seu coração do que você precisa fazer para ser o príncipe do Senhor, para ser uma princesa do Senhor, para ser filha amada de Deus, para se sentir filha amada do Senhor, para se sentir filho amado do Senhor. Jesus morreu na cruz por você, você é singular para Ele, você é única. Você não precisa de roupas diferentes para poder se destacar, você não precisa de dinheiro para poder se destacar, você não precisa da coisa da moda para poder se destacar, você não precisa namorar para ter os seus sentimentos cuidados, porque você é filha de Deus. E Jesus pode suprir todos esses buracos. E talvez você tenha entrado em algumas furadas na sua vida, em alguns buracos, e você até saiu, mas aquilo ficou um trauma, ficou uma cicatriz. Foi um acidente, igual um carro quando bate e você reforma, parece que está igual por fora, mas se você começa a desmontar ele, vai ver as marcas das soldas, dos parafusos que quebraram. E eu queria que você fechasse o seu olho, eu quero orar por você, dizendo: Pai, te agradecemos por essa noite. Talvez não tenha sido a noite dos sonhos, talvez não tenha sido a palavra que esperassem. Eu sempre trago uma palavra financeira, de motivação, de bênção, de gratidão, mas hoje foi um remédio, Pai. Hoje foi uma pílula preventiva para que as escamas caem, para que o Senhor possa abrir o coração deles e entender aonde que está aquele ponto de fraqueza que precisa ser curado, que precisa ser tocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que tomaram decisões erradas, fizeram atos errados e precisam fazer o caminho de volta e ir lá naquele lugar consertar para que a vida deles ande e prospere. Senão tudo vai dar sempre meio certo, sempre parecia que ia, mas não ia. Parecia que ia dar, Senhor, mas não deu. Parecia que aquele emprego ia entrar e não deu certo. Parecia que aquela empresa ia sair e não saiu. Parecia que aquele namoro ia dar e não deu. Parecia que aquela situação ia acontecer e não aconteceu. E de novo eu estou no mesmo lugar. Em nome de Jesus, eu não sou responsável por essas palavras, mas sim o Senhor. É o Senhor quem diz, é o Senhor quem fala. E eu sei o quanto é difícil entender uma repreensão. Eu sei o quanto é difícil, Senhor. E eu preciso da Tua graça para que esses jovens entendam e também utilizem da Sua graça para que o Senhor possa, Senhor, curá-los e dar o melhor caminho possível. Deus, que no próximo ano, nos próximos anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos e nos próximos 20 anos a gente possa se reencontrar nos aeroportos, viajando, vivendo aquilo que o Senhor os chamou, que eu possa os ver nas suas empresas, com suas universidades, com os seus diplomas, atendendo os melhores clientes, fazendo os melhores negócios e não vivendo, mendigando uma vida de pecado, uma vida de desgraça, mais uma vez dando errado o relacionamento, mais uma vez tentando uma coisa que deu certo, que deu errado lá atrás, tentando fazer dar certo hoje. Sim, meu Pai. Assim como aquela irmã me despertou para falar sobre príncipes e princesas há muito tempo atrás, e o Senhor me trouxe a lembrança hoje de, Senhor, dar uma injeção e despertá-los para viver o Teu reino como verdadeiros filhos e filhas do Senhor, herdeiros do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que essa noite, Senhor,
haja uma noite de reflexão, de cura, de caminho de volta, de conversão, Senhor, de dar meia volta e refazer de novo a história, porque o Senhor tem coisa grande para esses jovens. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas incríveis, inimagináveis. A Tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, Senhor, se tem jovens aqui que o amam, se tem jovens aqui que querem ser reis, que querem assumir o Teu propósito, assumir aquilo que o Senhor preparou para eles, desperta-os a terem coragem de tomar a decisão correta. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que sabem que tem que mudar a decisão e não tiverem coragem, Senhor, encoraja-os ou alivia-os do peso que sobrecarregarão durante as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja divina misericórdia sobre nós e que o Senhor nos encontre mais uma vez nessa noite, nessa madrugada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esses jovens, essa liderança, cada moço e cada moça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, Deus abençoe, me perdoe se eu falei alguma coisa, deletem se ficaram tristes comigo e me queiram bem que não custa nada. Às vezes eu sou contratado para ir nas empresas e eles me pagam a hora para ouvirem o que eu tenho para falar. E muitas vezes o que eu falo para eles é: você está errado, a decisão que você tomou foi errada. Aqui eu vim falar de graça. Nas empresas eles pagam, o Cauã sabe do que eu estou falando, para virem, para saber onde que eles estão errando. E eu vim apontar para vocês. E espero que vocês encontrem aquilo que Deus tem preparado para vocês. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas a Deus para abrir o meu final. É bênção. Quem gostou?